Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Amém. Olá, família cristã. Como estão? Todos bem? Prazer poder estar com você mais uma vez, meditando na palavra, orando, embora à distância, mas é sempre um prazer. Deus te abençoe. A palavra que Deus deu para nós declararmos nesse ano de 2020: o zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Será que o homem pode questionar a Deus? O que você acha? O ser humano, ele pode questionar a Deus? Evidentemente que a resposta bíblica para essa pergunta é um sonoro de um não. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 9, no verso 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Por acaso pode esse objeto perguntar ao seu fabricante: por que você me fez assim? É isso que a palavra está dizendo. Pode, porventura, o homem perguntar a Deus: por que isso, por que aquilo? Não. Então nós nunca devemos questionar. Primeiro, porque Deus proíbe que nós questionemos a Ele. Segundo, porque a palavra de Deus diz ainda em Isaías, no livro do profeta Isaías, que os nossos pensamentos não têm nada a ver com os pensamentos de Deus, e que os nossos caminhos não têm nada a ver com os caminhos de Deus. Está em Isaías capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Apesar de tudo isso, eu quero pensar um pouco com você neste dia 15 de abril, nessa quarta-feira, sobre algumas dúvidas que eu creio sempre estiveram no coração do homem. Em tempos de crise, essas dúvidas então sobressaem. E quais seriam essas dúvidas que eu creio que sempre estiveram presentes no coração do homem? Se Deus é tão bom, por que acontece tanta tragédia? Se Deus é tão bom,
Porque vemos tantas coisas injustas. Se Deus é tão bom, por que é que em poucas horas tantas vidas são ceifadas por causa de um vírus invisível? Se Deus é tão bom, por que que este mundo é tão mau? Por que que cristãos sinceros sofrem injustiças? Por que cristãos sinceros são vítimas de ímpios pecadores? Se Deus é tão bom, se Deus está no controle de todas as coisas, por que há fome? Por que opressão? Por que tanta injustiça? Por que tantos jovens morrem precocemente? Por que as armas nucleares? Por que tanto mal? Bom, existem duas respostas bíblicas para essas questões. Eu creio que, embora muita gente não tenha coragem de externar, de colocar essas dúvidas, mas eu creio que essas dúvidas estão presentes em muitos corações por aí. Eu quero então ver com você duas respostas bíblicas. A primeira delas é que Deus tem um propósito para cada acontecimento nesta vida. Essa é a primeira resposta. Deus tem um propósito para cada acontecimento nesta vida. Muitas vezes, o propósito de Deus em um determinado acontecimento é revelado a nós imediatamente. Por exemplo, você acabou de passar por uma situação, enfrentar um problema, imediatamente você já tem ali a revelação do propósito de Deus para aquela situação. Muitas vezes, a revelação do propósito de Deus para uma determinada situação vem para nós apenas no dia seguinte. Acontece uma situação e você, no momento, não entende o propósito de Deus para aquilo que você está passando, mas no dia seguinte você vai compreender. Lembram da passagem onde Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus estava indo de Betânia para Jerusalém com seus discípulos e no caminho Jesus teve fome. E avistando ele uma figueira, convidou os discípulos a irem até lá para ver se encontrariam algum fruto. Mas ao chegar próximo da figueira, Jesus viu que não tinha nenhum fruto, senão apenas folhas. E Jesus então lançou uma palavra de maldição para aquela figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ficaram admirados, indignados com aquela palavra de maldição do Senhor Jesus para aquela figueira, mas não questionaram a Jesus. Foram para Jerusalém, onde o Senhor Jesus realizou a purificação do templo. No dia seguinte, estando eles voltando para Betânia, ao passarem pela mesma figueira, o apóstolo Pedro observou que a figueira havia secado e chamou a atenção de Jesus para aquilo e disse: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. E Jesus então disse a Pedro: Pedro, tenha fé em Deus, creia em Deus. Nesse momento ficou revelado então o propósito de Deus para aquela palavra de maldição no dia anterior que o Senhor Jesus lançou para aquela figueira. O propósito era que a fé dos discípulos pudesse ser acrescida, a fé dos discípulos pudesse ser aumentada. Então, muitas vezes, você fica sabendo do propósito de Deus para uma situação no instante,
Muitas vezes você fica sabendo do propósito de Deus para uma determinada situação no dia seguinte. Muitas vezes também você fica sabendo do propósito de Deus para uma situação apenas anos e anos depois do fato acontecido. E muitas vezes também você não ficará sabendo do propósito de Deus. Nunca. E Deus também não tem obrigação nenhuma de revelar para nós os propósitos dele. Se ele achar por bem revelar, muito bem. Se ele não quiser revelar, muito bem também. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 29, verso 29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Note, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. O que é que essa palavra está dizendo para nós? Que existem as coisas que são encobertas e pertencem ao Senhor nosso Deus, existem as coisas que são reveladas, que pertencem a nós e a nossos filhos. Por exemplo, eu nunca questionei a Deus por que quando eu era criança, ainda bebê, escorreguei sobre um caco de vidro e perdi um olho. Deus nunca me revelou. E também eu nunca questionei a Deus o porquê disso. E nós continuamos amigos como sempre. Amados, o problema é que muitas vezes nós não nos conformamos com uma determinada situação. Essa é a questão. E a mente fica confusa e os porquês começam a brotar pela mente afora. É bom saber que nós partiremos daqui dessa vida sem compreender muitas coisas, mas lá na glória entenderemos todas as coisas ficarão claras para nós. Amém? Então esta é a primeira resposta. Por que, se Deus é tão bom, por que tanta desgraça? Se Deus é tão bom, por que tanta injustiça? Se Deus é tão bom, por que tanto mal? Por que das guerras? Por que de armas nucleares? Por que tantas doenças? Por que tanta tragédia? Por que jovens morrem nas drogas precocemente? A primeira resposta é: Deus tem um propósito para cada acontecimento nesta vida. E eu confesso para você que apenas essa primeira resposta me deixa bem satisfeito. Mas ainda tem mais uma. E para a segunda resposta, eu preciso ler um texto com você que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Note, um homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Não queremos, Senhor, que arranquemos também. Não queres, Senhor, que arranquemos o joio? Não.
replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros, eu direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Note que no texto, Jesus deu uma resposta. Qual foi a pergunta dos servos? A pergunta foi a seguinte: Senhor, a semente que foi semeada não era uma semente boa? Essa foi a pergunta dos servos. A semente não era boa? Amados, esta é a pergunta que paira no coração de muita gente por aí. Se Deus é tão bom, por que tanto mal acontece? Por que tanta doença? Por que tanta tragédia? Por que tanta desgraça? Por que tanta injustiça? Foi a pergunta dos servos. Senhor, o Senhor não semeou uma semente boa? Então as pessoas olham para o mundo, para as situações, para os acontecimentos e perguntam: se Deus criou este mundo para florescer para seus filhos, então por que vemos tanta tragédia? Por que há tanta dor? Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta injustiça? E no texto, a resposta de Jesus foi simples e objetiva. Um inimigo fez isso. Quem é esse inimigo? A Bíblia responde em primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge. Ele não é o leão. Leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. O diabo anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu sinto lembrar você que você tem um inimigo. Sinto lembrar você que você tem um adversário. Diga: Deus é maior. Deus é maior. Aleluia. Mas note, ainda no texto, Jesus disse que um inimigo fez isso. Quando foi que o inimigo fez isso? Enquanto os homens estavam dormindo, diz o verso 25. Enquanto os homens dormiam. Então não foi um problema de Deus, foi um problema dos homens. Foi enquanto os homens dormiam. Por isso que Jesus diz em Mateus, capítulo 26, verso 41: vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você observou que vigiar vem antes de orar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai antes de orar, porque eu posso até orar, mas se eu não vigiar, de nada adianta. Queridos, nós vivemos dias, e você há de convir comigo, que nós vivemos dias de uma humanidade distraída, de uma humanidade distraída com as atrações do mundo. É uma humanidade distraída com a tecnologia. É uma humanidade que está adormecida.
uma humanidade que está encantada, apaixonada pelas coisas do mundo. E a Bíblia diz para nós, em Tiago, no capítulo 4, no verso 4, que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem está em amizade com o mundo está em inimizade com Deus. Não significa, porém, que nós não vamos desfrutar das maravilhas que Deus criou para nós, que Deus colocou no mundo para nós. Não é isso que eu estou dizendo. Devemos desfrutar de tudo que Deus criou, diz a palavra de Deus. Estamos fazendo um estudo em Gênesis, e lá em Gênesis, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, diz a palavra de Deus. E tudo Deus criou pensando no homem, pensando em mim, pensando em você. A terra é nossa. Deus criou tudo pensando em nós. O Salmo 115 diz isso claramente no verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Então, quando eu digo que nós vivemos tempos de uma humanidade distraída, sonolenta, adormecida, encantada com as coisas do mundo, com a tecnologia, apaixonada pelo mundo, eu estou dizendo que ela está distraída, encantada por esse sistema do mundo. Um sistema maligno, diabólico, imposto pelo diabo ao mundo. A humanidade está distraída com esse sistema. Agora você já sabe, se alguém te perguntar se Deus é tão bom, porque acontecem tantas coisas ruins, são duas as respostas. A primeira é que Deus tem um propósito cada acontecimento desta vida. E a segunda, Jesus disse claramente: um inimigo fez isso. Enquanto os homens dormiam, essas coisas ruins, portanto, não apareceram por causa do dono do campo. Essas coisas ruins apareceram por causa do inimigo que veio enquanto os homens dormiam e lançou a semente do joio no meio da semente do trigo. E os servos quiseram arrancar, mas o dono do campo disse não, para não corrermos o risco de arrancarmos também o trigo junto. Deixai os dois crescerem juntos até a colheita. Aí sim vai ficar bem distinto um do outro. O joio será lançado no fogo eterno e o trigo será recolhido no celeiro e guardado pelo dono do campo, pelo Pai, nosso Deus de amor, de poder, de bondade e de misericórdia. É um Deus todo-poderoso, é um Deus santo. Ele não plantou uma semente ruim, ele plantou uma semente boa. Ele não semeou guerras, ele não semeou ódio, ele não semeou doenças, ele não semeou injustiças, ele não semeou sofrimentos. Ele não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Ele não semeou a morte, pelo contrário, Jesus chorou na morte de seu amigo Lázaro. Que Deus te abençoe, que Deus faça crescer a tua fé cada dia mais, que Deus te proteja nesses tempos difíceis de crise, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu
eu te convido a orar nesse momento. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom.